A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o professor Tiago Nascimento. Estou chegando aqui com a segunda parte da nossa pré-aula da lição de número 7, Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Na lição desse domingo, então, nós vamos aqui abordar o primeiro tópico, falando a respeito dos profetas do Antigo Testamento. Nós já temos o vídeo aqui no canal a respeito desse assunto. E hoje, nesse segundo vídeo, nós vamos tratar então dos profetas do Novo Testamento, que é o tema do nosso segundo tópico. E também a respeito da hermenêutica profética, daquilo como nós podemos interpretar as profecias na atualidade. O segundo tópico, então, tratando aqui dos profetas no Novo Testamento, apresenta primeiramente Jesus Cristo como o principal profeta do Novo Testamento. Quando nós falamos em profetismo no Novo Testamento, a gente já logo vai lembrar de João Batista. João Batista ele é o último dos profetas daquele profetismo, então, ao qual nós mencionamos aqui na primeira parte da lição. Mas ele é também o primeiro profeta citado aqui no Novo Testamento. Mas, depois de João Batista no seu próprio ministério dizia que ele era então o precursor, né, aquele que via para abrir as portas para o ministério do Messias. E Jesus Cristo, então, ele vai ser apresentado aqui como o grande profeta. Há uma referência ali na lição de Lucas, capítulo 7, versículo 16, onde Jesus é apresentado como aquele profeta que foi profetizado lá por Moisés, de que Deus haveria de levantar um grande profeta. E esse grande profeta, esse Cristo, esse Messias, então era esperado pelas pessoas. E dentro das ações, das atitudes de Jesus dentro do seu ministério, ele vai ser identificado então como esse grande profeta. Também João, capítulo 6, versículo 14, as pessoas colocam Jesus como aquele profeta que devia de vir para salvar o mundo. Então aqui nós também temos então duas referências aqui no Novo Testamento, apresentando Jesus como este profeta. Outro ponto importante a ser destacado aqui é que tudo que Jesus fez foi através do Espírito Santo. Há uma atuação muito grande, né, do Espírito Santo dentro do ministério de Jesus. João capítulo 3, 34, uma referência que você pode fazer a leitura aqui para comprovar isso. Mas você pode também citar aqui, por exemplo, a respeito do nascimento de Jesus. Então a própria encarnação de Jesus, nós vamos ver que houve ali uma atuação do Espírito Santo. Os ensinos que Jesus fazia, o fato da autoridade que ele tinha, a diferença que ele tinha para os saduceus, para os fariseus, para os escribas, né, vinha justamente da atuação do Espírito Santo na vida dele. E até mesmo a sua própria ressurreição, a Bíblia vai mostrar que foi através da força da atuação do Espírito Santo. Então isso é uma grande evidência, né, de Jesus aqui como um profeta, como aquela pessoa que está como um intermediário, né, recebendo a palavra de Deus através do Espírito Santo e transmitindo ela para os seres humanos aqui, para as pessoas. Então tudo que Jesus fez é dentro do Espírito Santo. Todo o ministério de Jesus então pode ser colocado aqui como um ministério profético. Bom, o segundo subtópico aqui trata a respeito do dom de profecia. Então, depois de João Batista, depois de Jesus, que foi o grande profeta, nós vamos ter agora o final, então, do ministério profético no sentido veterotestamentário. E no Novo Testamento, o ministério de profecia, então, ele agora é tratado como um dom. Então aqui nós não temos mais a figura do profeta como alguém que está permanentemente imbuído dessa missão de profetizar, de falar a palavra de Deus para os seres humanos. Então agora nós temos pessoas que esporadicamente recebem alguma palavra de Deus para transmitir para as pessoas. Então isso nós trazemos aqui como o dom de profecia. A nossa declaração de fé, inclusive, ela é bem precisa. Você pode, professor, fazer a leitura dela ali em sala de aula, você pode trazer, né, projetar ela de alguma forma ali para os seus alunos. A nossa declaração de fé a respeito da profecia, ela coloca que é uma manifestação momentânea do Espírito Santo na vida de qualquer crente batizado no Espírito Santo. Então uma declaração muito precisa, né, quando ela então enfatiza aqui que é algo momentâneo. Então o profeta do Novo Testamento ele não pode ser chamado de profeta em todos os momentos, em todos os sentidos. Por isso é importante, né, nós destacarmos aqui que não existe essa figura que hoje inclusive se cultua em alguns locais, né, dentro de alguns contextos, daquele profeta, daquela pessoa que você pode ir até ela em qualquer momento, em qualquer dia e hora da semana e pedir para ela uma revelação. Então isso nós, biblicamente falando, não cremos que exista mais. Diferente do Antigo Testamento, onde era possível isso, né, ir até o vidente, o homem de Deus, como foi o caso de Saul, quando perdeu ali as jumentas do seu pai, ele lembrou-se de ir até Samuel, né, que era o profeta, e o profeta haveria de dar uma resposta de Deus para ele. Então hoje isso não existe. Hoje nós estamos sobre a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo usa quem ele quer, no momento que ele quiser. Óbvio que existem pessoas que talvez busquem, né, e a Bíblia ensina isso, né, buscar com zelo os melhores dons, mas essa pessoa então talvez acabe tendo uma
uma facilidade maior, ela acaba sendo mais usada por Deus na palavra da profecia, na palavra profética, mas não é uma vontade da pessoa, não é um ministério que está, uma unção que está o tempo todo sobre essa pessoa. Então você ir até essa pessoa que profetizou para você alguma vez no culto, em algum momento, e em um outro momento você pedir para que ela te dê uma profecia, isso não é bíblico, porque a unção, a manifestação do Espírito Santo, ela vem em um determinado momento. Então é algo que veio e logo depois ele cessa, né? Ele sai daquela pessoa. É aquela palavra que veio naquele momento. Então alguns profetas vão talvez ouvir a voz de Deus e vão trazer uma revelação. Sempre naquele mesmo objetivo, né? De exortação, de edificação e de consolo. Mas depois que a pessoa ouviu a voz de Deus, a mensagem foi aquela, a mensagem que transmitida foi aquela. Já outras pessoas talvez vão sentir algo, né? São pessoas que não vão ouvir audivelmente a voz de Deus, mas vão sentir algo em relação àquela pessoa. Outros profetas talvez vão receber uma visão, né? Seja através de um sonho, seja através de uma imagem. Então existem diferentes formas que o Espírito Santo vai usar para falar com os profetas hoje, mas são sempre manifestações momentâneas, esporádicas, específicas, com um determinado objetivo. E aí nós temos o objetivo, já aqui mencionado, né, de edificar, exortar e consolar, mas nunca como que tenha uma autoridade igual à da Bíblia Sagrada. Os profetas do Antigo Testamento, aquilo que eles falaram, aquilo que eles escreveram, virou palavra de Deus. Aquilo está hoje na Bíblia. As profecias que nós temos hoje em nossos cultos, em nossos momentos devocionais, enfim, elas não têm a mesma autoridade da palavra de Deus. Então elas são algo que vem como um complemento, mas elas não tem o poder de estar acima da Escritura. Por isso que a nossa lição vai mostrar aqui, né, 1 Coríntios 14, 29, de que as profecias hoje precisam ser provadas. Então podem ser duas formas de prova, né? A primeira delas ser provada por outros profetas. Isso é que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto. Quando um profeta estivesse profetizando, os outros deveriam ouvir e julgar aquela profecia para ver se de fato ela tinha procedência divina. Mas hoje nós temos uma outra forma de provar também documentada pela Bíblia, que é provar pela palavra de Deus. Se a profecia que chegou até você é uma profecia que ela não se choca com a palavra de Deus em nenhum ponto, né? Se ela se harmoniza com aquilo que a Bíblia instrui, então possivelmente seja uma profecia de origem divina. Mas se, porém, essa profecia traz uma nova revelação, ela traz algo diferente do que a palavra de Deus diz, então essa profecia deve ser rejeitada. Essa profecia provavelmente tem a origem maligna ou pode ter origem na própria pessoa, né? A pessoa pode estar se auto-iludindo, né? Achando que aquilo é uma palavra de Deus, quando na verdade seja um sentimento humano, um sentimento da carne. Então, nesse sentido, a profecia precisa ser provada pela palavra de Deus. A profecia, o dom de profecia hoje, ele não está acima da Bíblia. E o último ponto desse tópico trata a respeito da igreja como voz profética. Então nós, enquanto igreja, nós temos uma mensagem profética dupla, que é a mensagem que trata a respeito do evangelismo e do discipulado. Então, apresentar a salvação para as pessoas, ensinar o caminho da verdade para essas pessoas. Então, essa seria a mensagem profética dupla que a igreja possui hoje. Mas sempre dentro do mesmo sentido. A profecia bíblica veterotestamentária do Antigo Testamento é palavra de Deus. O que os profetas falaram lá no passado, eles estão registrados na Bíblia. Foi uma iluminação do Espírito Santo naquele momento, aliás, uma inspiração do Espírito Santo naquele momento, e aquelas pessoas, então, falaram palavras de Deus. A profecia que a igreja apresenta hoje, se for a profecia, então, iluminada da palavra de Deus, ela é uma profecia divina. Porém, quando a igreja, ou as igrejas, né, entre aspas, começam a profetizar, a trazer mensagens que se chocam com aquilo que a palavra de Deus coloca, então esta igreja não está sendo uma voz profética. Então, nesse sentido, a igreja, enquanto instituição, enquanto comunidade dos salvos, ela é uma voz profética quando ela contextualiza as profecias que estão na Bíblia, aplicando elas para a vida das pessoas na atualidade. Então ali nós estamos então levando este dom de profecia, né, esse ministério profético que a igreja possui. E sempre com esse objetivo duplo, né, de evangelizar e de ensinar, de edificar, de consolar, de exortar as pessoas da atualidade. E nesse sentido nós precisamos concluir este tópico enfatizando, irmãos, que a profecia ela não cessou. Então, diferente do que o cessacionismo, né, correntes evangélicas cessacionistas pregam, de que o dom de profecia, o ministério profético
foi apenas para o Antigo Testamento, para o início da igreja, e de que hoje então já não existe mais profecia, nós cremos que a profecia ela continua, seja através desse anúncio da igreja, seja através dos dons proféticos, né, dos dons espirituais que Deus concede momentaneamente a certas pessoas. Mas nós entendemos que elas nunca podem estar então acima da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suprema, ela é superior, mas o Espírito Santo continua usando pessoas, o Espírito Santo continua usando a igreja para profetizar, no sentido de ser a voz de Deus na terra. Então a profecia ela não cessou, mas ela precisa, então nós precisamos tomar cuidado com a forma como ela é utilizado esse dom então na atualidade. Por fim, nós temos aqui o terceiro tópico, um tópico que trata a respeito da hermenêutica, dos princípios de interpretação da profecia. O tópico tem aqui como título Entendendo a Profecia. E nós vamos começar falando aqui a respeito dos princípios de interpretação. O comentarista diz que a hermenêutica profética é a mesma hermenêutica bíblica. Então, os mesmos princípios que nós usamos para interpretar a palavra de Deus, nós também vamos utilizar para interpretar as profecias. E nesse sentido, tem 3 pontos aqui que são principais quando nós falamos a respeito então da exegese, né, da hermenêutica, que é essa arte então de interpretar os textos. O primeiro princípio é de que nós precisamos seguir o sentido literal, principalmente no contexto profético, quando se refere aos últimos dias, né, à escatologia, a esse sentido futuro. Às vezes nós temos ali o uso de muitos símbolos, muito simbolismo presente, e algumas pessoas então têm o costume de interpretar todas as profecias como se elas fossem simbólicas. E esse primeiro princípio hermenêutico, então ele vai nos dizer que o sentido adequado, o sentido prioritário deve ser o sentido literal, a menos que algo no contexto daquela passagem, daquela profecia, nos leve a entender que o sentido seja simbólico. Por exemplo, Jesus, né, usando ali uma linguagem figurada, dizendo eu sou a porta das ovelhas. Então você não vai interpretar como que sendo de fato uma porta, você vai entender então que há ali um símbolo, né, uma figura de linguagem que Jesus está utilizando. Mas esse então é o primeiro princípio. O segundo princípio é de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando nós falamos aqui o exemplo do dragão, né, se a gente ler apenas a primeira parte, né, dessa profecia. E aí nós podemos então ir para o simbolismo. Será que seria esse dragão? Será que é um sistema? Será que é uma pessoa? Mas se a gente continua lendo então a palavra, a gente vai ver que na sequência a própria Bíblia vai dizer que esse dragão é a antiga serpente, esse dragão é Satanás. Então veja que ali tu já tem a resposta. E muitas vezes você não vai encontrar nesse contexto próximo, né, a resposta, mas você pode encontrar em outra passagem, em uma passagem lá do Antigo Testamento, em algum outro profeta, porque dentro da hermenêutica nós também cremos no princípio da revelação progressiva da palavra de Deus. Então Deus foi aos poucos ampliando os nossos conceitos, ampliando as definições, ampliando a sua revelação. Então nós vamos pegar um versículo de forma isolada do Antigo Testamento, talvez nós não vamos entender o real significado dele. Mas quando nós fazemos uma exegese, quando nós fazemos uma comparação dele com outras passagens do Antigo e do Novo Testamento, a gente começa a entender o seu real significado. Então isso são os princípios de interpretação que nós precisamos para entender a Bíblia e para entender as profecias. Nós não podemos pegar um texto de forma isolada e querer atribuir um significado a ele. Pelo contrário, nós precisamos entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia e por isso nós devemos comparar diferentes textos para entender o real sentido. E um terceiro ponto que eu acho importante destacar aqui nesse sentido, as profecias de duplo cumprimento. O nosso comentarista vai dizer que as profecias foram para aquela época, mas também servem para a nossa geração, para um contexto futuro. Mateus capítulo 1, versículo 23, dá um bom exemplo aqui disso que nós estamos mencionando. Porque em Isaías 7,14, profetizado, né, a respeito de que um menino vai nascer, né, a virgem conceberá, dará à luz a um menino, enfim. E isso ali foi uma profecia que aconteceu lá nos tempos de Isaías. Mas Mateus 1 e 23 vai colocar que o nascimento de Jesus foi o cumprimento dessa profecia. E aí a gente pode dizer, mas aqui uma profecia que já estava cumprida e se cumpriu de novo, então isso são profecias que têm um duplo cumprimento. Então elas se cumpriram na sua época, mas elas podem se cumprir então num período posterior. E muitas das profecias bíblicas, se nós pegarmos então elas e analisarmos, elas podem já ter tido um cumprimento lá no passado. Mas nada impede de que a igreja, como essa voz profética que nós falamos ali no tópico anterior, a igreja atualize essa profecia ou contextualize e aplique, então faça-se uma aplicação na vida das pessoas hoje.
Então elas tiveram seu cumprimento no passado, mas através da análise delas, de uma correta hermenêutica, de uma correta interpretação, nós podemos também fazer uma aplicação dessas profecias na nossa vida. O segundo subtópico vai trabalhar aqui 2 métodos principais. O primeiro método, o método que nós conhecemos então como método literal, é chamado de método histórico-gramatical. Nós, pentecostais, assembleianos, temos esse método como a principal ferramenta. O próprio comentarista no livro de apoio vai mencionar isso, que nós não fazemos uma deificação do método, né? Nós entendemos o método como uma ferramenta, mas se futuramente, né, nós descobrirmos um método melhor de interpretação, nada impede que nós o adotemos. Mas atualmente, né, nós entendemos que esse seja o método mais correto, mais coerente aqui para interpretar a Bíblia. O método histórico-gramatical, então, ele parte daqueles princípios já mencionados no ponto anterior, né, de atribuir um sentido literal ao texto bíblico, a menos que o contexto nos faça entender que não seja literal. Então nós não alegorizamos as profecias, não alegorizamos a palavra de Deus, como muitos costumam fazer, né? Muitos métodos fazem isso, principalmente no que se refere à escatologia. E por quê? Uma das provas está nessa informação aqui trazida pelo comentarista. Cerca de 50 profecias sobre a primeira vinda de Jesus, sobre a sua encarnação, sobre o seu nascimento, se cumpriram de forma literal, de forma precisa, tal como foram profetizadas. E se todas essas profecias se cumpriram de forma literal, qual é o sentido então agora de nós alegorizarmos a respeito da sua segunda vinda? Então nós entendemos que se a primeira vinda dele foi literal, a sua segunda vinda também há de ser literal. Então isso é uma das bases aqui, né, para nós entendermos por que nós defendemos o método histórico-gramatical, aplicamos ele na literalidade. Depois o comentarista vai mencionar, principalmente no terceiro subtópico, a respeito de um método que ele coloca aqui como método pós-moderno. Esse método pós-moderno, ele tem ali defensores como Gadamer, Ricoeur e Derrida. Então são 3 grandes filósofos que estudam nessa área, principalmente a área da linguagem, da epistemologia, e eles partem de uma falsa dicotomia que nós pentecostais, nós não aceitamos essa dicotomia, de que há uma distinção entre a fé e a ciência e fé. Então, quando se trata de questões de fé, esses cientistas, esses estudiosos, eles já colocam, isso aqui é do campo da fé, isso aqui a gente não estuda. E eles ficam apenas naquilo que é científico, né, o pretensamente científico. Só que o problema é que, partindo dessa visão, já com as premissas, né, científicas, os cientificistas, eles acabam questionando então a autoridade da Bíblia. O Gadamer, por exemplo, é citado lá no livro de apoio pelo autor aqui da lição, ele nos dá a entender aqui que não é possível ou não é preciso que nós busquemos o significado revelado de um texto, mas que nós devemos tentar entender o sentido. E aí o Gadamer vai apresentar o texto não como uma revelação, não como algo, como um fato, mas sim como uma mediação. O texto seria aquilo que leva você a atingir a verdade, mas o texto em si não é a verdade. E com isso, quando o Gadamer coloca isso a qualquer texto e aplicando isso à Bíblia, então nós diríamos que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então entra dentro daquele sentido, né, de que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas que ela não é toda ela divinamente inspirada. E isso leva a gente para o campo da subjetividade, que é quando cada pessoa que lê o texto bíblico, ela vai ter que tentar entender o seu sentido, tentar separar o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. E isso, na verdade, vai gerar uma grande bagunça. Então, se uma pessoa lê algum determinado tipo de texto que coloca que uma prática que ela está fazendo é uma prática errada, ela pode simplesmente dizer, não, isso aqui é um texto alegórico, isso aqui foi num sentido figurado, isso aqui não é divinamente inspirado. Então isso aqui eu tiro do texto bíblico. Aí quando ela lê algo que faça sentido, ela aceite aquela prática, ela diz, não, isso aqui é a palavra de Deus. Então você começa a não ter uma certeza do que de fato está na Bíblia como palavra revelada e do que está na Bíblia apenas como uma palavra de conselho ou uma palavra que às vezes não é nem mesmo a palavra de Deus mesmo. Então a gente precisa rejeitar esse tipo de cientificismo, né, esse tipo de sentido de interpretação da Bíblia, porque nós aceitamos, a própria palavra nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil, né, para rebater, redarguir, enfim. Então toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a palavra de Deus é palavra revelada. Então o texto bíblico não é um texto de mediação onde você precisa ler ele para entender o que é e o que não é o sentido real dele. Então nós precisamos partir disso e rejeitar então o seu Gadamer, porque ele leva para um lado da subjetividade. O Ricoeur também é um outro
o autor aqui, outro filósofo, que também vai nessa linha, onde ele coloca o resumo, né, das suas ideias de que o leitor gera o significado. Então o texto está ali, o texto ele é importante, mas o mais importante é o significado que o leitor dá para ele. Então veja que não podemos deixar que o leitor gere esse significado. Uma pessoa mal intencionada ao ler o texto bíblico vai dar um significado deturpado para ele. Uma pessoa com a mente, então, cauterizada pelo ateísmo, pelo pecado, enfim, vai ler o texto bíblico como um texto qualquer e não vai dar o devido valor a ele. Uma pessoa que, eu já vi muitas pessoas aí na internet vendendo cursos, né? Cursos, por exemplo, de enriquecimento, né? de finanças, enfim, com base bíblica, mas na verdade eles estão apenas lendo o texto e pensando aqueles textos que tratam a respeito de prosperidade e apresentando aquilo como palavra de Deus. Então veja que a gente não pode deixar que o leitor gere o significado no texto. Nós precisamos buscar o real significado por detrás do texto. E o que Ricoeur vai dizer é justamente isso. O leitor gera o significado. Então ele vai dizer que este vendedor de cursos de prosperidade está correto, porque esse é o significado que ele deu para o texto bíblico. O Jô Soares, dentro do seu ateísmo, está correto, porque esse é o significado que ele deu ao seu texto bíblico. E nós, enquanto lemos a Bíblia e cremos em Deus, também estamos certos, porque esse é o significado que nós demos. Então nós precisamos rejeitar esse tipo de ensino, porque nós cremos na literalidade da Bíblia, na inspiração de toda ela. Então não é o leitor que gera o significado, mas sim o texto, divinamente inspirado, ele tem o seu significado. E Derrida, desses três, ele é talvez o mais famoso, tem mais de 100 obras publicadas, né, a respeito de diversos assuntos, é o filósofo mais traduzido aí da modernidade, e a filosofia dele é chamada de a filosofia da desconstrução, e ela também acaba então indo para esse lado de gerar uma subjetividade. Você vai desconstruindo o texto para buscar um real significado por detrás dele, mas sempre de acordo com o gosto do freguês. Então é o leitor, é o estudioso que está ali que vai dar o significado para aquele texto. Então isso gera essa subjetividade que nós rejeitamos. A palavra de Deus é a autoridade, né? É a fonte de toda a nossa fé, de toda a nossa doutrina, de toda a nossa prática. Nós cremos na autoridade da Bíblia e nós não cremos então nessa subjetividade que o método pós-moderno acaba colocando. Então nesse sentido eu concluo este tópico colocando a frase, né? Contextualizar sim. Então nós precisamos sim pegar esse texto, que é um texto escrito lá na antiguidade, a história de Abraão, a história de Jó, enfim, você precisa assim contextualizar ele para os nossos dias. Então quando fala ali, por exemplo, a respeito dos camelos, né, que Jó possuía, você pode sim contextualizar, atualizar isso, dizer, o camelo era um animal de transporte daquela época, então seria como se fossem, sei lá, os automóveis, seriam os caminhões de hoje em dia. Então você pode dar uma atualizada no texto nesse sentido, contextualizando, mostrando para o leitor dos dias de hoje, para o estudioso dos dias de hoje, o que significava aqueles animais naquele contexto. Mas você não pode atualizar o texto bíblico num sentido como é pregado por aí, por teólogos liberais, de você mudar o sentido real dele. Então, contextualizar, sim. Atualizar, não. Um texto ele pode ter várias aplicações, mas ele deve ter apenas um único sentido, que é o sentido que o Espírito Santo, o autor da Bíblia, ele quis dar para aquele texto lá no passado. E nesse sentido, a hermenêutica pentecostal, que é algo que está em bastante evidência, em bastante crescimento aqui no Brasil, principalmente. Muitos estudiosos, né, pentecostais têm surgido nos últimos anos, e a hermenêutica pentecostal ela tem muito a ajudar, a auxiliar nesse sentido da correta interpretação da Bíblia. Porque os hermeneutas evangélicos cessacionistas, né, principalmente no meio reformado, que não creem na atualidade dos dons, de certa forma eles tiram um papel fundamental aqui que o Espírito Santo tem para o leitor da Bíblia hoje, que é o papel da iluminação. O Espírito Santo inspirou os autores no passado e o Espírito Santo ilumina os leitores do presente. Então inspirou o autor e ilumina o leitor. E quando você olha para o pentecostalismo, que dá essa evidência para o Espírito Santo, tu vê que isso é uma grande contribuição que a hermenêutica pentecostal traz, porque ela traz de novo o autor, o Espírito Santo, para o momento litúrgico, né, o momento de leitura. E com isso, com a iluminação do Espírito Santo, nós vamos descobrir o real sentido de um texto bíblico e nós vamos ter a capacidade de aplicar ele aos nossos ouvintes. Na hora de uma pregação, na hora de um ensino, tendo a presença do Espírito Santo nos iluminando, nós vamos conseguir fazer essa aplicação na vida das pessoas. E isso o método pós-moderno não traz, isso o método reformado cessacionista não traz, mas o método pentecostal, essa hermenêutica que nós cremos que é a hermenêutica bíblica, a hermenêutica correta, ela vai trazer, ela vai fazer. Então nós precisamos cada vez mais, professores, do Espírito Santo em nossas aulas, do Espírito Santo em nossos momentos de estudo, porque ele vai nos iluminar
e nós vamos entender e aplicar na vida dos nossos alunos, na vida dos nossos leitores, aquilo que é o real sentido da palavra de Deus. Consolar, edificar e exortar os nossos ouvintes. Por fim, irmãos, então eu trago aqui 2 sugestões de dinâmicas para vocês. A primeira delas é uma dramatização. Eu creio que esse é um assunto onde você pode explicar ele de uma forma bem lúdica, bem divertida aqui, através de uma dramatização. Então nessa dramatização, você vai precisar de 2 jovens ali, 2 alunos que vão ser os profetas e um terceiro jovem que vai ser o Espírito Santo. Então, o profeta do Antigo Testamento, você pode utilizar ali talvez um balão, onde esteja escrito a palavra de Deus, né? Você escreve palavra de Deus nesse balão, e aí o jovem que é o Espírito Santo, ele vai trazer esse balão e vai levar para aquele profeta que é o profeta do Antigo Testamento. E aquele profeta pode talvez amarrar esse balão ali na cabeça dele, ou amarrar no braço dele, ele sempre vai estar com o balão da palavra de Deus. Então, você pode criar então ali alguns cartões com versículos bíblicos, passagens do Antigo Testamento, e este profeta do Antigo Testamento, ele vai recitar então aqueles versículos. Talvez é interessante até você fazer ali com versículos que esse próprio jovem já tenha, né? Então veja ali na classe aquele jovem que tem vários versículos ali decorados, né? E aí ele vai recitar esses versículos tendo o balãozinho ali escrito palavra de Deus amarrado. Com isso você vai enfatizar então que o profeta do Antigo Testamento ele estava com a palavra de Deus o tempo todo. Então por isso que o balão não vai se afastar dele. Já o segundo jovem, que vai representar então o profeta do Novo Testamento, o Espírito Santo, então esse jovem Espírito Santo pode levar o balão da palavra de Deus para ele, mas não vai amarrar. Então sempre que ele for falar alguma coisa e ele estiver com o balão, ele precisa falar um versículo. Pode ser um versículo do Novo Testamento. Mas depois ele solta o balão, ele entrega de novo esse balão para o jovem que é o Espírito Santo, e aí ele pode falar qualquer outra coisa. Quando ele for falar um novo versículo, ele vai pegar o balão de novo. Então com isso você vai enfatizar que o profeta do Novo Testamento ele não está com a palavra de Deus o tempo todo, mas apenas parte daquilo que ele fala é palavra de Deus. Então é uma manifestação momentânea do Espírito Santo que vem para ele. Então isso é uma sugestão, né? Fazer essa dramatização, talvez ali na virada do primeiro para o segundo tópico, ou mesmo no final da aula, né? Como uma forma de revisão ali deste conteúdo. E eu trago aqui como uma dica, né, uma sugestão, você pode em cima disso então adaptar para a realidade da sua classe. E a segunda dinâmica que eu apresento aqui é uma dinâmica que é um estudo em grupo, né? Então nessa dinâmica você pode criar aqui três grupos de alunos, né? Dividir aí a sua classe em grupos menores e você vai entregar a ele uma lista com os profetas então do Antigo e do Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento vão ser divididos aqui em profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, né, que são essa lista ali então de 12 profetas. E já os profetas do Novo Testamento, eu coloquei aqui 4 exemplos de profetas que são aqueles que mais se destacam aqui nas páginas do Novo Testamento. O João Batista, que apesar de fazer parte do ministério profético antigo, ele está no Novo Testamento. Ana, a profetisa, da época ali do nascimento de Jesus. As filhas de Filipe, que o livro de Atos traz como profetisas. E também o profeta Ágabo, que também está ali no livro de Atos dos Apóstolos. Então você vai, com essa lista de profetas, você pode colocar ela ali numa ordem aleatória, misturado, né, bagunçado. E aí você vai pedir para que cada um desses grupos extraia dessa lista de profetas, então, os profetas do seu tema. Então um dos grupos é os profetas maiores, o outro os profetas menores, e o terceiro grupo os profetas do Novo Testamento. E esses grupos, então, eles vão ter que organizar então esses nomes, né, dentro ali da sua categoria, vão extrair ali os da sua categoria, e depois de organizar os nomes, cada grupo deve explicar brevemente por que esses profetas estão no seu grupo. Por que são profetas maiores, por que são profetas menores, ou por que são profetas neotestamentários. Depois você pode promover ali uma discussão, né, entre os grupos para explicar essas razões aí, por que temos essas categorias. Então é uma forma interessante de você interagir ali com os seus jovens, de dar oportunidade também para que eles falem, né? Então esta é uma dinâmica interessante também para o final da sua aula, para que você consiga a oportunidade de eles falarem e também de eles participarem, comentando a respeito daquilo que eles aprenderam na lição desse domingo. No mais é isso, meus queridos. Eu quero deixar aqui um grande abraço para você, desejo que a sua aula seja uma bênção. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma aqui na preparação dessa aula, eu peço que você compartilhe ele com outras pessoas, também curta, e se você ainda não está inscrito aqui no canal, você também se inscreva, né, para receber aqui o subsídio das próximas lições aqui com prioridade. No mais, um forte abraço, fiquem todos com a paz do Senhor.